Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas, então, à nossa live, primeira live de janeiro, o poder do acessório. Como usar acessório. Então, sejam todas bem-vindas nessa segunda-feira, que todo mundo esteja tendo um dia aí maravilhoso. E já vamos iniciar, então, a nossa live, o poder do acessório. Como usar? Eu coloquei uma caixinha de perguntas essa semana. Inclusive, quero perguntar para vocês, as meninas que estão entrando, vocês estão me escutando bem? Eu coloquei o microfone, então eu quero testar se isso está funcionando. Que é a primeira vez que eu faço uma live com microfone. Quem puder comentar ali para mim se vocês estão me escutando, agradeço. Então, essa semana eu coloquei uma caixinha de perguntas perguntando para vocês se vocês utilizavam acessórios no dia a dia, qual que era a maior dificuldade. Obrigada, Márcia. Obrigada, Miriam, por avisar. Maria, obrigada. E a maior parte das perguntas foi exatamente essa questão de eu não sei combinar, ou eu acabo usando sempre os mesmos, né? Então também bate aquela preguicinha às vezes de mudar o acessório, não sei o que fica bem, o que não fica bem. Então a gente vai falar sobre tudo isso hoje aqui nessa live. A gente vai falar sobre a comunicação dos acessórios também, né? Sobre o que você quer comunicar com esse acessório. A gente vai falar também como que você compõe esses acessórios de uma forma que crie mais harmonia visual, se esse for o seu objetivo. Então, tanto questão de brinco com o colar. A gente também vai falar sobre alguns truques aí de como que vocês conseguem fazer composições de colares. Então, já vamos iniciar a nossa live. Eu anotei tudo aqui para eu não esquecer. E também, quem tiver alguma dúvida ao longo da live, pode ir colocando aí todas as dúvidas de vocês, que eu vou respondendo também. Me conta aqui de vocês que estão aqui na live hoje, quem que tem o costume de usar acessório? Me conta ali quem que tem o costume de usar acessório, quem que acha difícil usar acessório, quem que gostaria de usar mais acessórios, mas às vezes acaba não conseguindo por algum motivo, por não saber combinar. E eu quero perguntar também se vocês repararam que eu tô com zero acessórios, gente. Não tô sem nada de acessório. A Miriam colocou ali que usa sempre os mesmos. Então eu tô aqui, ó, zerada de acessório, sem brinco, sem colar, sem pulseira, sem nada. Realmente para mostrar para vocês o poder que o acessório pode ter dentro do visual de vocês. Eu tô aqui com uma regatinha básica, mega básica, né? Regatinha canelada, super basiquinha. Então aqui o acessório ele vai fazer sim toda a diferença. Inclusive quando a gente fala em comunicação não verbal, que é o que a gente consegue utilizar com as nossas roupas, né? Eu consigo sim comunicar algo para as outras pessoas através do que eu estou usando. O acessório ele é extremamente importante. Por quê? Porque o nosso rosto ele é 70% da nossa imagem. Então tudo que eu utilizo nessa parte de cima, no meu rosto, no caso, vai estar comunicando muito mais. E principalmente nessa era agora das redes sociais, muito mais mesmo, né? Porque a gente acaba mostrando muito mais essa parte de cima. Então o acessório vem aí como um item extremamente poderoso na hora de você comunicar aquilo que você deseja. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Só vou dar uma olhadinha aqui nos comentários. A Elaine falou que gosta muito, mas que não usa com frequência. A Marília disse que um pouco, que quer usar mais. A Gi falou que usa muitos, mas como tem uma marca, acho que não... aí já é sacanagem, né? Porque aí tu tem acesso ilimitado a modelos de acessórios, daí facilita bastante. A Ana falou que usa muito e gosta, o acessório é maravilhoso. Eu saí hoje sem acessório, parece que eu tô pelada, gente, porque falta alguma coisa, né? Como ele realmente tem esse poder, assim, de transformar. Então, qual que é a nossa ideia aqui hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho primeiro sobre a comunicação dos acessórios. O que vocês precisam pensar? Vocês precisam pensar no que vocês querem comunicar. O que eu quero trazer nesse meu visual, nessa parte de cima do meu visual, por exemplo. Então, eu quero comunicar uma mensagem mais forte. Coloquem aí para mim uma palavra que representa o que vocês querem comunicar. Eu quero comunicar proximidade, eu quero comunicar elegância,
eu quero comunicar impacto, modernidade, eu quero comunicar força, eu quero comunicar estabilidade. Coloquem aí para mim qual que é o objetivo de vocês quando vocês se vestem. E o acessório, ele vai ajudar vocês a também refletir esse objetivo. Então coloquem aí qual a palavra que significa o que vocês querem comunicar. Eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês, tá? Por exemplo, quando a gente tem um acessório que ele tem uma superfície mais lisa, a Gi falou ali elegância, a Gisele modernidade, isso aí, modernidade, a Gi também, muito bom, meninas. E a gente consegue trazer inclusive uma mistura, né, de todos esses elementos dentro do nosso visual. Então, nesse modelinho que eu trouxe aqui para vocês, ele é um modelinho com uma superfície mais lisa. Sempre quando eu tenho essa superfície que é lisa, ela vai estar comunicando mais força, mais estabilidade. Então, sempre quando eu tenho uma superfície assim, que nem esse aqui, por exemplo, que é um brinquinho, ó, também com uma superfície lisa, ele vai estar comunicando mais estabilidade. Aí entra a questão das formas também. Por quê? Quando eu tenho formas mais retas, como nesse brinco aqui, que ele é formado por duas linhas retas, ele tem essa questão da superfície lisa, porém ele tem as linhas retas. Então ele também vai trazer mais sofisticação, ele vai trazer um ar mais limpo, mais sofisticado. Agora eu posso trazer uma mistura dessas duas comunicações, por exemplo, quando eu tenho um brinco aonde ele é arredondado, porém ele tem também essa superfície mais lisa. O que eu quero dizer com superfície lisa? Ele não tem strass, ele não tem penduriquinho, ele não tem brilho, ele tem uma base lisa. Então aqui a gente já tem um brinco que vai trazer um ar mais sofisticado, porém também vai trazer mais proximidade, por essa questão das formas arredondadas que tem essa tendência a trazer mais proximidade para o nosso visual. Agora, quando eu tenho, vou pegar aqui para vocês, um acessório onde eu tenho detalhes de pedrinhas, onde eu tenho elementos mais coloridinhos, né? Isso tudo eu já vou estar trazendo também mais feminilidade, mas puxando para um ar mais delicadinho, mais feminino, porque eu tenho esses elementos mais delicados, das pedrinhas, do strass. Sempre quando eu tenho penduriquinhos, ou quando eu tenho, por exemplo, a pérola também, né? Que é um elemento também extremamente feminino. Então, quando eu trago isso para o meu acessório, eu também trago essa feminilidade. Esse outro modelinho aqui também, ó, ele é um modelinho também formado por linhas retas, porém, deixa eu ver se dá foco aqui. Ai, difícil. Porém, ele tem os detalhezinhos de strass, né, as pedrinhas, os brilhantes, que também traz essa questão da feminilidade. Então, é exatamente a gente começar a observar esses detalhes para conseguir trazer esse acessório com objetivo de imagem. Por exemplo, as meninas colocaram lá em cima, eu queria trazer um ar mais moderno. Então, a gente pode trazer um acessório onde ele é formado também por linhas mais inclinadas. Então, aqui eu também tenho um acessório que tem uma superfície lisa, né? Não tem strass, não tem pedrinhas, porém ele tem linhas inclinadas. Então, tudo isso vai trazer mais modernidade para esse acessório. Esse aqui também, esse aqui é uma ear cuff, também com linhas inclinadas. E aqui, esse colarzinho, ó, vocês podem perceber que ele é um colar de coração, por exemplo, né? Mas ele é um coração moderno, porque ele é formado também por linhas inclinadas. Então, o mesmo acessório, ele pode sim estar comunicando muitas coisas. Então, vai da gente conseguir observar esses detalhes. E o acessório, ele é realmente extremamente poderoso para modificar o nosso look, né? Eu vou colocar aqui agora um acessório, porque nem eu estou me aguentando mais me ver assim, sem nada. Vou fazer uma composição aqui para vocês. Vamos lá. Eu separei aqui alguns acessórios. O que é interessante a gente pensar quando a gente vai fazer uma composição de acessórios? Se o meu objetivo for criar mais harmonia com esse acessório, é legal eu pensar em ter repetição. Harmonia é repetição. Repetição do quê? Repetição de formas, repetição de cores.
Então, tudo isso vai trazer uma harmonia visual, se esse for o meu objetivo. Por exemplo, vou trazer esse colarzinho, né? Onde ele tem essa superfície mais lisa, porém ele tem esse detalhe mais arredondadinho aqui. Aí, o que eu poderia colocar aqui de brinco, que iria ficar... Vou chegar mais pertinho de vocês. O que eu poderia colocar aqui de brinco, que iria ficar legal? Esse modelinho aqui, ó, porque eu também tenho essas linhas arredondadas. Então, ele é um brinco que vai funcionar muito bem aqui com esse colar. Porque eu tenho o detalhe arredondadinho aqui e tenho o detalhe arredondado aqui. Aí eu poderia também trazer uma ear cuff, eu gosto muito de usar isso. Isso aqui ele dá um ar super moderno pro visual. E é muito fácil, não precisa ter um terceiro furo, um segundo furo, né? É só colocar ali. Então aqui a gente também tem uma ear cuff, né? Também com essa superfície lisa, formando também essas linhas arredondadas. Então olha como a gente consegue criar uma harmonia visual. Digamos que se eu fosse colocar esse brinco aqui, que é um brinco formado por linhas mais inclinadas, que eu mostrei antes para vocês. Se eu colocar esse brinco com esse colar, olha como parece que já não é uma coisa que casa tanto, né? Parece que aquilo não tá tão harmônico. Aqui é como se tudo conversasse. Então, a gente sempre pensar nessa regra da harmonia, da repetição, quando a gente vai trazer uma composição de acessórios, facilita bastante. Então, digamos que eu fosse trazer esse brinco agora das linhas inclinadas. Nesse lado eu tenho que pegar o outro aqui. Aqui. Fosse trazer aqui para vocês esse brinquinho com as linhas inclinadas. O que eu poderia trazer aqui? Eu poderia trazer também um colarzinho assim, onde ele tem essa superfície mais lisa, ó, esse ele é bem delicadinho. E aqui eu poderia daqui a pouco jogar esse aqui, que é aquele de coração que eu mostrei antes ali para vocês, que ele tem também a superfície lisa e ele tem também as linhas inclinadas. Então ele coordena muito com esse brinquinho que a gente colocou aqui. Vamos ver como é que vai ficar, né? Eu tô montando junto com vocês. Aí. Vamos colocar por dentro aqui. Aí, ó. Então aqui a gente tem uma composição de dois colares, né? Um colar arredondado e um colar em V, que fica super bonito. E eu tenho esse pingente com linhas inclinadas que coordena com esse meu brinco, também formado por linhas inclinadas. Então aqui a gente já tem um ar ao mesmo tempo sofisticado, moderno. Poderia trazer essa outra ear cuff aqui também com linhas inclinadas e a gente consegue fazer essa sequência de elementos. Outra opção também, digamos que o meu objetivo seja trazer mais proximidade, né? Trazer elementos de proximidade. Eu poderia trazer uma composição com os brincos de pérola, por exemplo. Vou tirar aqui. Aqui, ó. Ah, vamos manter esse aqui. Vou manter esse aqui. Quero trazer proximidade e um ar de sofisticação também. Posso manter esse meu aqui. E colocar daqui a pouco um colar junto com ele, que tem essa questão das pérolas, né? Que elas até são em formato de coração, mas lembra pérolas, a mesma cor. Então aqui eu já faço uma mistura desses dois elementos, das linhas inclinadas com as linhas retas. E aí eu poderia fazer essa mesma mistura aqui no brinco. Então, vocês podem perceber que a gente não necessariamente precisa só trazer as mesmas linhas, mas eu posso fazer uma mistura delas também, desde que elas se repitam em algum momento. Então, eu trouxe o colar aqui mais retinho, o colar com as pérolas, trouxe o brinquinho com a pérola, agora eu vou colocar esse brinco aqui, que é mais retinho também. Aí. Então, trago também essas duas composições, ó, das linhas arredondadas, mais feminilidade, das linhas retas, que trazem mais sofisticação. E poderia trazer a ear cuff também em pérola. Olha como ficou linda essa composição, gente. Adorei. Então, aqui tu vê que a gente não tem aqui só linhas do mesmo formato, né? Mas eu tenho uma mistura de linhas arredondadas com linhas retas, que eu também encontro aqui no colar.
Então é esse jogo que a gente vai aprendendo a fazer. Então é legal a gente fazer essas composições observando dessa forma mais com mais objetivo, né? Pensar o que que eu quero comunicar com esse meu acessório. Eu vejo que muitas pessoas usam sempre os mesmos acessórios. Então a gente acaba não dando bola para ele. Eu vejo que muita gente não dá bola, tipo, o acessório ali é o de menos, né? E a gente pensa no sapato, que tá lá no pé, e esquece do acessório, que é o que vai estar no nosso rosto, comunicando muito mais. E olha como ele faz diferença, né? A gente tirei o acessório e acabou a pessoa. E agora, também trouxe um outro aqui também, ó. Digamos que eu queira trazer algo mais divertido, mais moderno, mais criativo também, né? Posso trazer algo mais colorido. E aqui também posso trazer esse colar, que ele é mais coloridinho. E ele também é todo formado por bolinhas. Aí posso seguir essa nossa ideia da repetição, né? E trazer um outro colar que também é formado por bolinhas, por exemplo. Vamos colocar aqui. Aqui. Então a gente tem aqui um colar com uma superfície mais lisa, mas eu também tenho um mais colorido, trazendo esse ar mais criativo aí para o meu visual. Aí nos brincos, eu poderia trazer esse aqui, por exemplo, que também tem uma superfície mais lisa, arredondada. Também vai ficar bem legal aqui. E eu poderia colocar aqui também, eu tenho essa ear cuff aqui colorida, que ela faz essa repetição de cores com o colar. Então, vocês perceberam que na composição anterior, eu trouxe feminilidade, né, proximidade com as linhas arredondadas, com a pérola, mas trouxe sofisticação também. Nessa composição, a gente já trouxe um ar mais criativo por causa das cores, mas também trouxe uma certa sofisticação por ter essa mistura com a superfície lisa. Então, a gente vai pensando sempre nessas composições. E outra dica interessante também para vocês é sempre pensar que aqui vocês viram que eu fiz composições com colares pequenos, né? Não é nada muito grande. Eu vejo que a maioria das minhas clientes também usam acessórios menores, não gostam de acessórios muito grandes. Porém, os acessórios grandes, como esse colar aqui, por exemplo, eles são bem poderosos, né? Que nem aqui nessa minha blusa, que é uma blusa lisa, que não tem nada. Então, um colar assim, ele já vai trazer bem mais impacto para esse visual, inclusive mais modernidade. Por quê? Porque ele é um colar grande, ele está chamando mais atenção nesse meu visual. O que eu poderia compor aqui? Poderia trazer esse brinco aqui, que ele também tem as linhas retas, que também existem nesse colar, que ele é um colar de corrente, formado por linhas mais retas. Só um minuto. Aí. E poderia, inclusive, fazer uma composição com esse outro colar, que tem esse outro colar, não, desculpa, esse outro brinco, que tem o mesmo formato das linhas mais retas, porém ele tem o strass, ele tem os detalhezinhos, trazendo também uma certa feminilidade. Ó. Então essa composição também fica bem legal. E poderia, claro, trazer uma ear cuff aqui, né, para fazer um ar mais moderno ainda. Então aqui a gente já tem uma composição que chama mais atenção, traz mais modernidade, traz mais impacto. E é perfeita para usar esse tipo de blusa que é lisa. Porque vocês podem pensar nas blusas lisas de vocês como se fosse uma tela em branco. E uma tela em branco, quando ela não tem nada pintada, ela fica extremamente sem graça. Então você olhou para aquela blusa, é uma tela em branco, o que eu posso fazer para trazer um ar mais diferente para essa peça, um ar mais moderno, um ar mais elegante? Então o colar ele vai fazer toda a diferença. Aqui inclusive poderia colocar mais um alongado também, que ficaria super bonito nessa mesma composição. E a outra dica também para usar os colares é vocês acompanharem o degote. Então isso não é uma regra, porém é uma dica bem interessante de harmonia na hora de compor esses acessórios. Então eu posso pensar, esse meu degote é um degote arredondado.
Então, quando eu coloco um colar assim que também é arredondado, olha como ele acompanha o degote e parece que ele faz parte dessa blusa. Quando eu tenho um colar em V, eu trouxe aqui algumas imagens, vou mostrar para vocês. Ó, quando eu tenho um colar em V, por exemplo, é interessante eu trazer junto um colar que também forme esse V. Por quê? Porque aí eu vou estar acompanhando as linhas desse degote. Então eu trouxe o colar arredondado em cima, ali nesse exemplo, porém eu trouxe o colar em V também. Então ela acompanhou as linhas do degote. Isso também cria mais harmonia na hora de compor esse visual de vocês. Ó, aqui, nesse exemplo, ó, também trouxe um colar arredondado. Por quê? Porque a gola alta, ela também forma um degote arredondado. Então, traz esse colar arredondado, também cria harmonia. E aqui vocês podem perceber, inclusive, a repetição das linhas. As linhas arredondadas do colar, que a gente encontra no brinco, também na ear cuff, como eu trouxe antes ali para vocês. Nesse outro exemplo aqui, também ela tem uma composição de 3 colares, porém todos eles têm linhas inclinadas. Tanto o colar de cima, que é mais justinho, ele tem linhas inclinadas, por mais que não seja o mesmo formato dos outros, quanto os de baixo, que tem a estrela, e o outro também tem o formato das estrelas. Então comecem a reparar como tudo isso vai criando mais harmonia. E é isso que eu gosto de falar para as minhas clientes, que é exatamente exatamente começar a observar esses detalhes. É como se você fosse refinando o seu olhar. Porque às vezes a gente olha para as outras pessoas, ela usa acessório tão bem, ela fica tão bonita com essa roupa, tudo para ela fica bem, tudo para ela combina, né? Mas existe sim um refinamento no olhar. Então são pequenos detalhes que no fim vão acabar criando muito mais harmonia visual na hora de compor esses acessórios de vocês. E eu quero trazer também... Alguém tem alguma dúvida? Conversem comigo, gente. Dúvidas? Que acharam dessas dicas? Já conheciam? Vão utilizar? Eu vou ficar com esse aqui. Contem aí pra mim, se vocês têm alguma dúvida na hora de compor, mais alguma dúvida que eu não trouxe aqui na hora de compor os acessórios de vocês. A Ieda disse oi, oi Ieda. Patrícia disse lindo, que bom que gostou, estou amando as dicas, ótimas dicas. Ai, que bom, meninas, fico bem feliz. Espero que amanhã todas vocês já saiam cheias de acessórios, né? Dicas incríveis. E também, uma última dica que eu quero trazer para vocês, que eu não quero me delongar muito nessa live, porque eu sei que todo mundo tem que trabalhar 1h30, é como que a gente consegue fazer uma composição com dois colares que também seja mais simples. O que que acontece? Às vezes tu coloca um colar, daí tu coloca o outro, e aqueles colares se enroscam e fica aquela embolação só, né? Então, o que que vocês podem fazer é deixar esse colar, pegar esses 2 colares, por exemplo, e transformar esses 2 colares em um só. Então, eu vou prender aqui, ó, prendi os 2 colares juntos, transformei esses 2 colares em um só. Aí a gente vai prender aqui. Porque aí ele consegue se ajeitar melhor. Ele não vai ficar se enroscando, porque ele virou um colar só. E a gente coloca aqui para trás. Ajeita a altura, né? A altura que vocês desejam, ó. E ele virou um colar só. Aqui você consegue criar as composições. Quero colocar 3 colares, posso colocar 3 colares também. Então, essa é uma dica bem legal também para vocês conseguirem usar mais de um colar sem eles ficarem enroscando no dia a dia.